Boa tarde, sejam bem-vindos para mais uma conversa das vacinas do pensamento. Nós hoje temos a Gabriela Moito. Olá, Gabriela. Muito obrigado Olá, por ter Denise. aceitado este convite. A É um Gabriela é uma figura prazer. bem conhecida da nossa praça, porque já participou em vários programas, nomeadamente o Elogio da Paixão. Já foi moderadora do Elogio da Paixão, tanto para conversar, entre muitos outros. Profissionalmente é psicóloga clínica, psicoterapeuta, terapeuta sexual e do casal e psicodramatista, certo? Ok, Que é o que aparece no teu site. muito Ah, bem. Ora bem, eu devo dizer que quando estava aqui a fazer a pesquisa, tinha pensado inicialmente começar esta conversa de uma forma mais picante, tirando partido da tua experiência na terapia sexual. Mas depois disse, não, como ela normalmente está mais fora da caixa, vou começar de uma forma mais convencional. O que é para ti uma vacina de pensamento? Para baralhar um bocado. O que é para ti uma vacina de pensamento? Como é que tu conceptualizas esta ideia da vacina de pensamento? Sabes que eu terei um viés na resposta, porque como eu sou psicoterapeuta, e se eu vir assim uma vacina do pensamento, o pensamento às vezes trama-nos. Deixa-me usar uma linguagem que eu posso usar aqui nesta Perfeitamente. entrevista, assim uma linguagem mais tranquila e de fim de semana até, não é? Que é o caso. Engana-nos, faz-nos, não nos ajuda. E, portanto, uma vacina do pensamento seria qualquer coisa que nos faz acrescentar e que nos dá mais bem-estar e que nos melhora a qualidade de vida, que nos dá insight e que nos faz ir mais longe, Ok. que nos traz, pois, que nos traz qualidade à vida. Sabes que eu começo sempre por aqui, inicialmente não começava, mas depois comecei Sim, a perceber que era importante porque cada um vai pensando o à conceito sua de maneira. maneira. E, portanto, é para percebermos realmente de que é que estamos a falar quando estamos a falar de vacinas de pensamento. E vendo E então. está muito longe do que tu pensavas, que era uma vacina do Não, pensamento? não, Esta é eu, a por minha exemplo, ideia? não, eu, por exemplo, eu quando comecei a falar, eu costumava dizer isto nas aulas, que eu tive uma série de autores que de facto foram muito impactantes e que me permitiram ver o mundo de outra maneira. Pronto. O Freud foi seguramente um autor, foi um dos mais importantes, o Marx também foi muito importante para mim. Não quer dizer que eu esteja completamente de acordo com eles, mas ensinam-nos a pensar. Ok? Pronto. E o Darwin, no fundo, é um bocado a parte biológica, a parte social e a parte psicológica. É muito esta ideia do biopsicossocial. Ok, ok. Ok? E foram mesmo muito importantes e, de certa maneira, vacinaram-me contra uma série de vírus e bactérias que andam por aí, sobretudo hoje em dia, o que há mais é intolerâncias, etc. Pronto. Ah, e de repente dei comigo a pensar, e o que é que os meus colegas dirão sobre isto? Como é que eles pensam, quais foram as vacinas que eles tomaram? E entrevistei o Luís Fernandes, o Bernardo Pinto de Almeida, o orientador José Gabriel, etc. Pronto, uma Uhum. série de amigos, e aos poucos fui expandindo. E fui percebendo que nem toda a gente vê a vacina da mesma maneira. Por exemplo, há pessoas que não querem tomar a vacina porque querem ser contaminadas, porque veem mais pelo lado. Querem ser, querem ser. Mas é porque lá está, estão a ver, por exemplo, no campo da literatura, por exemplo, o Nietzsche foi visto por Bragança de Miranda e o Bernardo falavam do Nietzsche como mais um vírus que depois acaba por vacinar. Portanto, é engraçado como é que cada um vai pensando a ideia Claro, claro. da vacina. No meu caso Portanto, concreto, eu também estou a pensar nas questões autoimunes, não é? sim, mas pronto, acho que não No te teu afastas. caso concreto, ias É. dizer, desculpa, Não, eu interrompi-te. acho que não te afastas muito também da maneira como eu penso a vacina. E pronto, e fazendo a pergunta óbvia seguinte, então. Não, mas agora, já que falas dessa maneira, deixa-me pôr-te aqui uma pergunta que eu tinha posto aqui, que era a parte mais picante. E o sexo pode ser uma vacina? Não, poderá para algumas pessoas, tudo pode ser uma vacina. Mas, Tudo pode ser uma vacina. A vacina depende da forma como nós, acabaste tu de o dizer, a lemos. precisa, e não só, quer dizer, Se a pessoa aceitar o sexo como uma vacina, mas, por exemplo, eu acho que também é uma vacina, se calhar ter um antídoto para o sexo, uma vacina, porque nós vivemos numa época em que o sexo não é uma escolha, é uma obrigação. uhum, Nós saímos de uma época em que o sexo era uma impossibilidade, não é? Saímos de uma época altamente reguladora de um determinado, da sexualidade dos humanos, não é? A sexualidade só podia acontecer de uma dada maneira, era assim que devia acontecer, ainda por cima havia aqui uma questão de género também, um género sentia de uma maneira, por exemplo, no século XIX, uma mulher que tivesse desejo sexual era doente, ela tinha que ir ao terapeuta porque tinha desejo, agora
uma mulher que não tem desejo vem ao terapeuta, portanto estamos a ver aqui as questões de género, em relação aos homens isto nunca aconteceu, e estamos a falar só de dois géneros, não é? Portanto, saímos da proibição para a obrigação. E eu acho que é preciso apanhar uma vacina para a liberdade sexual. Porque os anos 60, a revolução dos anos 60, não foram uma revolução sobre a liberdade sexual. Foram uma revolução contra a imposição. Mas a partir daí, até se formos ao Reich, não é? Por exemplo, um livro que não me tocou nada, são os livros do Reich sobre o orgasmo. Okay. Porque a obrigação do orgasmo, ou a obrigação daquele prazer, ou o prazer sexual como o prazer maior do mundo, é um disparate. Cada pessoa tem o seu prazer. E até pode ser o prazer maior do mundo à quinta, mas não será à sexta, e ao sábado, e ao domingo, e no mês seguinte, ou no ano seguinte. Portanto, eu acho que temos que, em relação ao sexo, apanhar esta vacina, que é podermos ter o prazer que temos, quando temos, com quem temos, da forma que temos. Muito bem. Porque, por exemplo, ainda não nos libertamos da ideia, até acho que poderei dizer assim, da penetração. Até já saio da coital. Okay. Por exemplo, a Agostina Bessa Luísa diria que a homossexualidade entre mulheres não existe porque não há penetração. E foi uma grande pensadora, não é? Mas não conseguiu alterar isto. Eu ouvi isso muitas vezes. E devo dizer, já que estamos a falar sobre isto, que um dos filmes que mais me marcou em termos de excitação foi precisamente A Vida da Adele. Pronto, porque eu nunca tinha visto cenas tão intensas de sexualidade e devo dizer que fiquei com inveja. Porque de repente a perceber... sentir, não é? Pois, eu acho que nunca na vida vou ter uma coisa tão intensa como eu acho que, quer dizer, no filme, eu achei aquilo impressionante. Até tive uma amiga minha que disse: a seguir é preciso fumar um cigarro. Pronto, eu achei piada à forma como ela pegou na coisa. Mas pronto, isto só ainda ao encontro daquilo que estás a dizer, porque de facto eu percebo muito bem, eu também cresci a ouvir essa ideia. Isso que acabaste de dizer da Agostina faz todo. Eu percebo perfeitamente, e é verdade. E ainda hoje nós temos a pílula, ou seja, para separar a procriação da sexualidade, mas ainda não separamos a penetração do pênis vagina, e agora estou a falar exclusivamente de relações heterossexuais, da sexualidade. E é isso que está no início da era cristã. Aquela via era a única. Passados estes já 2000 anos, não é? Continuamos, alteramos tudo, mas aquilo é que ainda é a visão da sexualidade plena. E projeta-se isso também para a relação homossexual, nomeadamente quando se pergunta quando eu há bocado falava da quem é o feminino, quem é o ativo, quem é o passivo, não é? Projeta-se como se as coisas tivessem... E muitas vezes na relação entre duas mulheres, a ideia de penetração, ou pelo menos a ideia nas outras pessoas da relação entre duas mulheres, é que tem que ser usados objetos para a penetração. Sim. Isto não quer dizer que ela não seja também uma forma. A grande questão é a exclusividade da forma e a velha ideia, porque era a única permitida e a única que não foi condenada pelas várias instâncias de condenação e de regulação, não é? Nomeadamente a Igreja, o direito, porque o direito também dizia, não é? Qualquer prática sexual não reprodutiva, quando as leis do direito eram as mesmas das leis canónicas, quando foram passadas para o direito, e a medicina, que vai também buscar aqui as regras, não é? O próprio Freud, que para ti foi uma vacina, para mim foi um choque, talvez um choque elétrico, vem dizer que há 2 orgasmos e um é mais maduro que o outro. Mas olha, já que pegas no Freud, eu ia dizer precisamente, para mim foi uma vacina precisamente pela forma muito ampla como ele pensou a sexualidade. Tu pegas os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade e ficas espantada com a forma extremamente avançada como ele está a pensar a sexualidade nas suas várias variantes. E que vai das coisas como zoofilia, necrofilia... Mas condenando-as. Mas condenando-as. Não, condenando-as. Desculpa lá. Ai, sim. Não. Ai, sim. Quem é o perverso polimorfo? Não estou de polimorfo? acordo contigo, porque eu acho que O perverso polimorfo sim. sente assim, sim. Mas ele é perverso, mas é criança. Porque ele deseja tudo. Desculpa. E depois é o controle social, que deve ser feito. Repara numa coisa, por exemplo, a criança é perversa polimorfa. Certo? Claro. Precisamente porque tem prazer em várias possibilidades, que depois eventualmente canalizaria para a cópula
Isto pensando numa perspectiva da espécie, por uma perspectiva desenvolvimental. pronto, ok, mas ele percebe perfeitamente que há o desvio, e ao contrário, porque o problema é que nós lemos muitas vezes a ideia do perverso, do termo perverso, de uma perspectiva contemporânea negativa. E ele está Mas a dele já era. Não, não, a dele já era. ele está a dizer que está-se a desviar da cópula. Pronto, mas quer dizer, é assim, tens que perceber que estamos a falar de um autor. Está-se a desviar do nível de desenvolvimento, porque ele coloca isso, essa possibilidade toda. Se o ser humano se desenvolver adequadamente, vai perder isso. É certo que se calhar outros autores alteraram isso, mas nos próprios 3 ensaios, o adequadamente, em termos de desenvolvimento, ele vai perder. E, por exemplo, o adequado é ser heterossexual. Se desenvolver adequadamente. E cá temos mais um a condenar a homossexualidade. Não, eu não vejo as coisas dessa maneira. Não? Olha, é interessante. Eu vejo precisamente que ele pensa a coisa, afasta-se completamente da ideia da procriação, quando pensa que o essencial é a procura de prazer. E, portanto, nesse sentido, afasta-se claramente da ideia da procriação. Porque, repara, ele até em 1923, se não me falha a memória, escreve um artigo que se chama Para além do princípio de prazer. Porque até lá, pronto, em que ele introduz precisamente a pulsão de morte, a compulsão à repetição, etc. Isso tudo, pronto. Mas até lá, ele sempre viu uma coisa como busca de prazer. E, portanto, nesse sentido, foi uma libertação impressionante. Eu por acaso, neste momento, não tenho aqui o livro à mão. É verdade. Deixa-me só concluir isto. Eu tenho uma carta a uma mãe de um homossexual em que ele diz uma coisa absolutamente extraordinária, não sei se diz que é Conheço muito bem. Pronto, que não é nada de grave, Conheço muito bem. Pronto. E isso, aliás, aparece numa nota de rodapé do texto sobre Leonardo da Vinci, que ele pensa precisamente. Portanto, eu acho que ele está muito à frente do seu tempo. Agora, temos que perceber que é um autor de 1900. Não é? Portanto, nós temos um olhar. Mas não tenho a mesma leitura que tu tens dos 3 ensaios. Não tenho a mesma leitura, e é verdade o que tu dizes em relação a essa carta da mãe do homossexual, na situação concreta, mas em tudo o resto ele vai para a norma. E coloca a norma, como de resto fizeram as ciências médicas no século XIX, que repetiram o pecado dentro das ciências, ou seja, o que era antes pecado passou a doença, e Freud faz isto em relação ao desenvolvimento, a que ele chama também, e não foge disso, normal. E, portanto, isso tudo existe, e aí tens razão, ele integra essa leitura, mas também já não podia não integrar, porque todos os sexologistas à época já tinham trazido essas questões, e já tinham classificado, ele vai abrir isto, integra isto no princípio do prazer, mas que tem que ser ordenado. E, portanto, para o ordenar adequadamente e em adaptação social, integra isto no ponto de vista desenvolvimental. E, portanto, o desenvolvimento adequado era o que perdia tudo isso e se centra na heterossexualidade. Porque a homossexualidade é um nível de desenvolvimento inferior. Está lá, nos 3 ensaios. Na minha leitura. Tudo bem. Eu adoro a tua. Sim, eu vi isso de maneira completamente diferente. E se eu lesse assim, tirava-lhe o chapéu. Pronto. Mas olha, a minha tese de doutoramento foi sobre as questões da homossexualidade e sobretudo sobre os discursos clínicos em relação à homossexualidade. E, portanto, o que é que as diferentes áreas do saber, e nomeadamente as diferentes leituras do ser humano diziam, na área, naturalmente, do desenvolvimento humano, exatamente. E bem, eu diria, houve uma pessoa no júri que me perguntou, mas acha que é possível que dentro do sistema todo freudiano se possa entender a sexualidade como algo saudável do ponto de vista do desenvolvimento? Felizmente é, porque eu conheço muitos psicanalistas que, com as novas noções da psicanálise, e que naturalmente tem havido uma revisão constante, têm trazido perspectivas da chega muito grande. E há mesmo um modelo de integração das diferentes sexualidades, não só da homossexualidade, mas vamos falar sobretudo das questões da homossexualidade e, portanto, da orientação sexual dirigida a pessoas do mesmo sexo. De aceitação dessa forma sexual como uma forma igualmente saudável e de valor igual à heterossexualidade, que é uma coisa que Freud nunca disse, a não ser a essa mãe, tem razão a carta à mãe, chama-se terapia afirmativa gay, ou seja, não é um modelo novo, mas é integrar isto dentro dos modelos que já existem, porque a maior parte dos modelos era altamente condenatório, e o maior de todos, obviamente, que é a psicanálise, como também a questão de género.
desde logo a ideia de pai que tem um género e de mãe que tem outro e que rigidifica, e a criança que precisa destes 2 géneros. Estás a ver o que isto é? Em relação à promoção do desenvolvimento do sujeito. Sim, eu percebo isso. E da rigidificação. Nós só estamos a falar das questões de orientação, mas se passarmos para as questões de identidade, isto é muito rígido, não é? Sim. A ideia de que o género deve ser, a ideia de fixação ou rigidez na identidade. Um dia, assumindo uma identidade, nós teremos essa identidade para o resto da vida. Que é o que, já agora, uma grande vacina, para mim, foram exatamente as teorias a teoria queer e as teorias da Judith Butler e da Teresa de Lauretis. E a leitura desta teoria queer foi claramente transformadora, porque vem de encontro. Eu também diria que as vacinas são aquilo que, de repente, nos fazem sentir que alguma semente do nosso pensamento cresce a partir do outro. Não é bem. O que é completamente diferente de nós é aquilo que vem ter a nós como dizendo, é isto mesmo. E, portanto, estas teorias que nos dizem, nós não somos rígidos no desenvolvimento, nós não temos uma identidade que um dia atingida fica lá. E isto era o que as teorias de desenvolvimento humano, quase todas, vinham desenvolvendo, não é? O ser humano, felizmente, tem uma capacidade de fluidez, que é a palavra-chave da teoria queer, não é? Grande. E, portanto, nós temos a capacidade de nos transformarmos. E podemos ir sendo coisas diferentes ao longo da vida, de tal ordem que a nossa história, na minha perspectiva, só se pode escrever no obituário. Só depois é que esta pessoa foi isto. Porque a partir daquilo que nós somos hoje, não sabemos como vamos ser daqui adiante. Até porque não sabemos. Mas agora estás a pegar em coisas que para mim são fascinantes e que, pronto, estão a ser completamente, mas não tenho nada contra. Estou a aproveitar esta oportunidade para conversar contigo sobre estes assuntos. Tu achas, por exemplo, que os primeiros anos de vida não são absolutamente estruturantes para o resto da tua vida, no sentido de, a parte do estou a pensar na perspectiva psicanalítica, estou a pensar na questão do inconsciente, estou a pensar nas várias estratificações da ontogênese, como isso depois tem repercussões ao longo da nossa vida, como isso depois se vai repetindo de uma forma não consciente nas nossas relações, etc, etc. Mas felizmente faz sentido que nós temos que perceber de onde vimos. E obviamente que isso está atrás de nós. E obviamente que isso, de alguma maneira, em algum momento, até pode marcar e significar que serviu para mudarmos o rumo. Mas, e portanto não ponho isso de lado, é evidente, é impossível colocar isso de lado. Mas não é destino. Não estamos condenados por ter tido aquela forma de viver. E felizmente, concordo. O ser humano é autor da sua vida, naturalmente com todas as condicionantes. E que nós conseguimos, e vemos até nas questões transgeracionais, que há coisas que se repetem de geração em geração e vamos encontrando lá, como tu dizias, não é? E é o que está no esteio do desenvolvimento, e que felizmente há alguém que um dia quebra com aquilo tudo e passa a fazer diferente. E eu encontro-me mais próxima das teorias que têm este olhar sobre o ser humano. Certíssimo. Porque obviamente que nós temos sempre a falar de teorias, não é? Claro. Tem mais razão. São modelos teóricos que nós vamos tentando encontrar para explicar os humanos. Pronto, e estes modelos... Já percebi que o Reich e o Freud não foram vacinas para ti, já percebi que a Judith Butler e as teorias queer foram vacinas para ti, e para além dessas, queres referir algumas... Para além dessas, podemos ir lá atrás, olha, isto até quando nós falámos da hipótese de eu vir aqui conversar contigo, e estava a falar com o Luís Fernandes exatamente, fui atrás, não é? Isso até é interessante, e pensei quais foram os primeiros livros que me tocaram. Mas não é bem vacina, aí não é bem vacina. Eu já te vou dizer o que é que me vacina, claramente. Eu gosto mais dos livros vivos. Eu sou mais apologista das bibliotecas vivas. Não sei se sou clara. Os meus livros são as pessoas. Sim. Os meus grandes livros, as minhas verdadeiras vacinas são as pessoas. Mas nos livros, vamos ver, o primeiro fascinante, se calhar mais para trás há alguns. Podes falar de pessoas, mas tudo bem. Sim, mas porque são as ideias. Okay. O que me fascina mesmo são as ideias. Aquilo que me comove no mundo e que me dá a transformação, no sentido do que eu te dizia que é uma vacina, são ideias excepcionais. Uma boa ideia é uma coisa para mim absolutamente transformadora. Da vida, da minha vida, da vida do mundo.
Ainda hoje, olha, posso dizer-te uma boa ideia. Há aqui um restaurante que de ontem para hoje se transformou numa mercearia. Tu não me digas que isso não é uma coisa extraordinária. Sim. O restaurante ontem à noite era um restaurante, estava fechado, não tinha gente, porque não tinha espaço para takeaway. Hoje de manhã tem as cadeiras todas transformadas em mesas e vende produtos necessários ao nosso cotidiano. Isto é uma ideia brilhante. A adaptação e a capacidade de nos... Isto é brilhante, é brilhante. Sim. Mas já vamos a isto. Por exemplo, um dos autores que me tocou, e provavelmente muitas pessoas da nossa geração, imagino que tenhamos aqui seremos de uma geração muito próxima, e quando tenho falado com as pessoas, mas tocou-me do ponto de as pessoas também, com colegas, não é, desta faixa etária, foi, curiosamente, um escritor brasileiro, mas que deve vacinar tudo o que é criança e pré-adolescente com os seus livros, que foi José Mauro de Vasconcelos. E eu sou muito pouco sistemática nas minhas leituras. Sou muito pouco, como é que se diz? Numa outra linguagem. Fiel. Sou muito errática. Okay. Em relação aos autores, não é? Encontro-me, fascina-me, continuo, não me fascina, paro. E, curiosamente, foi um dos autores que eu li na sua totalidade, à época. Não sei, deve ter sido final da escola primária. O Meu Pé de Laranja Lima, Rosinha Minha Canoa, Doidão, e havia mais 2 ou 3, acho que eram todos os livros que ele tinha na altura, mas foi a primeira vez que eu fui sistemática no autor, disse eu quero continuar a ter esta emoção, mas depois nunca mais provocou a mesma emoção, acho que cheguei ao Doidão e aquilo já não era a mesma coisa, não. O Meu Pé de Laranja Lima. Provavelmente. Mas é engraçado, não te consigo dizer em que é que ele me vacinou. Talvez... aquela forma talvez a vacina seja outra coisa aqui, seja o sentimento de pertença. O sentimento de pertença é uma coisa muito importante para o ser humano, não é? Sim. Ou seja, não sou só eu que sinto desta maneira, com uma emoção tão forte. Há mais alguém que pode sentir assim. Sim, uma partilha, sim, percebo. A partilha da emoção. E aquilo era a emoção, não é? Eu já não me lembro muito bem, não consigo contar a história, mas havia uma árvore e uma criança. Sim, também e ela baloiçava e havia uma árvore que era completamente compreendia. Ser-se compreendido. Ser-se compreendido. Mas aqui não é para a transformação, é exatamente o tal sentido de que também é importante, não é? Eu pertenço. Okay. Eu pertenço a algures, eu pertenço a um universo. Alguém me compreende. Alguém me compreende. Alguém me compreende. Há sentidos iguais a este. E portanto acho que isto também é muito bom. Não sei se isso se chamará uma vacina, ou é outro tipo de, o que é que poderíamos dizer aqui em vez de vacina, de antídoto à solidão, por exemplo, não é? A vacina pode ter este efeito, evita qualquer coisa, aqui evita o sentimento de solidão, foi muito fascinante. Estou a pensar noutro autor, o Ibsen, em termos de teatro. Teatro, sim. Que também foi um autor que eu segui, não é? Nesta minha promiscuidade. Vagabundagem, olha, é uma palavra que eu gosto. Eu gosto da ideia de vagabundo, porque uma vez ouvi alguém dizer de um colega meu que era um vagabundo de autor. Eu achei, há bocado estava a ouvir falar e lembrei-me desta ideia de vagabundo. Vagabundagem, gosto muito dessa ideia. E é mesmo, é completamente. E o Ibsen não, também foi um dos autores que me obrigou a ler quase tudo dele. E eu não sei porque é que parei, eu estou a dizer quase tudo, mas foi completamente compulsivo, porque já é de uma atualidade extraordinária. E é de um pôr em causa a sociedade reguladora e normativa, mostrando como é a vida das pessoas e não como é a organização social. Não há muitos autores a fazerem isto, não é? A mostrar claramente o que são ali as emoções nuas e cruas. E há algumas não tão bonitas, mas bonitas na vida das pessoas, quando socialmente são altamente condenadas, não é? Traz ao de cima, levanta isto. Não é bem como os autores mais clássicos, é de uma forma muito mais... Eu também fui ator de teatro e, portanto, lembro-me bem da importância que o Ibsen também, quando o descobri, teve na minha vida. E não só o Ibsen, mas lembro de facto, percebo perfeitamente o que estás a dizer, sobretudo de mostrar o outro lado. Casa de Bonecas, por exemplo, foi assim, pronto. É fantástico, não é? É fantástico. E aí foi extremamente... deu-me um aumentou-me, cá está, também foi surpresa ver aquilo escrito daquela maneira.
expandiu, Sim. acrescentou mesmo nesse sentido, mais do que o tal encontro dá. Isto também é o que eu penso, mas abre ainda mais, sei lá, isto vai Sabes mais que longe. agora que estava a falar de aberturas, voltando aos autores que eu referi e à ideia de vacina, eu sou xadrezista e uma das coisas que eu também costumo dizer aos meus estudantes é que eu vejo estes autores como, pronto, eu não sei se tu sabes, mas no xadrez nós temos que, no início temos que abrir o jogo e depois aqui temos que o jogar, mas para abrir o jogo há imensas teorias. Agora, por cima, com esta história do gambito de dama, toda a gente a faz, não sei se viste uma série de televisão. Não vi e sou uma péssima jogadora de xadrez. Pronto, não interessa, mas basicamente tu no início do jogo tens que abrir o jogo, tens que desenvolver as peças, lutar pelo centro do tabuleiro e proteger as tuas fraquezas, que é o rei. Pronto. E há imensa teoria sobre isto que te dizem os lances que deves jogar até ao 15, 20, às vezes 20 ou até 30 lance. Isto é de doido, está de tal forma estudado, mas pronto. Todos nós temos que ter um repertório. Mas as pessoas às vezes esquecem-se que depois de acabar o repertório, depois temos que jogar. E para mim os autores são isso. Ou seja, ajudam-me a abrir o jogo, mas temos que ser nós a jogar. E Claro, às vezes as pessoas confundem e pensam que aquilo é o fim, e não é. claro. Percebes? Portanto, Claro, quando eu penso no Freud, no Darwin, o Darwin também tem uma série de disparates, o Marx tem uma série de disparates, mas são autores absolutamente fundamentais para eu chegar ao meio do jogo e depois poder jogar o jogo. Nesse caso eu valorizo Freud, não é? Eu depois, quando... exatamente, nesse sentido eu acho que estou de acordo contigo até em relação à psicoterapia, não é? Ele foi a pessoa que traz a palavra para o centro. Que queres te diga, porque, por exemplo, tu falaste da Butler, eu sei, por exemplo, o Foucault. Outro autor que também me tocou Pronto. e me transformou. Mas o Foucault, como tu sabes, andou muito pelo Freud. Andou muito pelo Freud, pelo Marx, pelo Nietzsche, etc. Ou seja, só que depois saiu. Ele chegou a fazer teste, não sei se eu lembro quando li a biografia, eu fiquei muito fascinado com o Foucault e estive a ler a biografia dele. E quando ele estava na Suécia, ele passava testes projetivos aos estudantes. Ele testava, era uma coisa, pronto. E, portanto, ele depois foi-se afastando, mas quer dizer, da mesma maneira, por exemplo, o Vigiar e Punir, mas sobretudo Vigiar e Punir, aquilo está pesado de Marx, do meu ponto de vista, só que está pensado a partir dele. Claro, e é nesse sentido que eu também penso as questões como aberturas, porque acho que abriram. A Judith Butler cita imensas vezes o Freud, por exemplo, mas depois também critica, tudo bem, acho muito bem, mas abriu, permitiu-nos jogar. É nesse sentido que eu também penso as vacinas, percebes? Está melhor pensado, sim, tá. Percebo. Depois nós temos que jogar, porque as pessoas esquecem-se que isto não é o fim, quer dizer, que são os primeiros lances. É o princípio, claro. Aquilo é o princípio. Depois temos que jogar e temos que ser nós a mexer as peças. E olha, voltando àquilo que estavas a dizer, isto temos que ser, só sabemos no fim. Só podemos no obituário perceber a coisa. E portanto, nós os xadrez até temos uma coisa que é o pós-mortem, que é depois de jogarmos a partida, analisamos, temos o hábito de pensar com o outro jogador, olha, porque é que aqui não fizeste assim? Não fiz assim, pensei isto, e analisa-se depois do jogo. Portanto, é nesse sentido que eu também penso as vacinas, percebes? Aliás, no meu episódio inaugural, eu termino com o xadrez falando desta ideia da abertura, e por isso é que eu fui falar. Mas, portanto, desculpa lá, era só... É muito interessante, mas isso eu acho que é uma coisa que depois nós não sabemos nunca mais. Há quem consiga saber de onde vêm os fios do seu pensamento atual. Eu às vezes faço esse exercício, mas eu sou péssima na memória. Por exemplo, uma coisa que me entristeceu sempre, que eu nunca tinha um fascínio enorme por ver as pessoas a falarem de filmes. Eu vejo um filme, aquilo provavelmente tocou. Eu não sei nunca mais sei quem é o realizador, nunca mais sei quem são os autores, os atores, e as pessoas sabem isso, e não se esquecem disso. E isto acontece-me também na literatura. E claro, aquela coisa que acontece nos atores, que é pegar no livro e pensar, ele está todo sublinhado, com notas ao lado, e tu pensas, eu alguma vez li este livro? E ele é todo de novo. Eu tenho livros aqui que me acontece isto. Eu nem sabia que tinha isto. Isso é verdade. Como é que é possível? E depois acho graça ao que eu pus de lado, porque já não vejo daquela maneira e já não vi aquilo. Tal e qual. Mas aquilo está em nós, que era a tua questão sobre a infância. Mas a infância é importante ou não? Olha, é assim. Ela está lá de alguma maneira, mas já sabemos lá, não é? Porque, entretanto, também já a transformámos. Entretanto, é muito engraçada essa visão dos xadrez, porque, olha, também é assim que eu vou passar a ver na tua pergunta, mas a infância é importante? Sim, mas é assim. É isto para depois abrir, não é? E é para depois jogar.
O Marx escreveu, o Capital é de 1867. Se as pessoas forem ver, porque está completamente desatualizado, mas as ferramentas que ele nos dá para pensarmos hoje no sistema capitalista Claro, continuam estão lá. atuais. Agora, E ainda tem sentido. temos que nos atualizar, temos que tomar muitos reforços. Claro. Temos que tomar reforços usando mais uma vez a ideia da vacina. E depois há muitas variantes sobre. Por isso é que eu gosto. O xadrez foi muito estrutural para mim. Quer dizer, ainda bem, porque ajudou-me a estruturar muito o pensamento e a ver as coisas a partir disto. E ainda por cima eu tenho uma formação que se chama de xadrez como ferramenta heurística para pensar a arte, a cultura e a sociedade. E portanto faço muitas analogias ao jogo. Os meus jogadores, ai meu Deus, os meus estudantes já me conhecem e sabem que eu estou sempre a saltar para o xadrez, mas é sempre nesta perspectiva metafórica. Voltando à Gabriela, portanto, já falaste do Ibsen, já falaste das teorias, não sei se queres, falaste do autor ai meu Deus, Meu Pé de Laranja Lima. Sim, do Mauro de Vasconcelos. Bom, podia falar assim muitos, não é? Mas é daqueles que tocam, nós estamos a falar de marcos. Olha, lembrei-me agora. Foste à infância. Fui ver do princípio, porque fiz aqui uma cronologia, não é? Cronologicamente, como é que isto começa? Mas depois, por exemplo, já que vou aí, vamos à adolescência. Na adolescência, a leitura que mais me impressionou foi o Papillon. Aquela coisa dos lugares do corpo, e é para o corpo, não é? O lugar do corpo onde era escondido, acho que era a droga. Sim, na prisão, sim. Ser ali no ânus, como aquilo era vivido, foi altamente marcante. Mas, pela surpresa de, sei lá, o que é possível fazer-se. Fascinante, nunca tinha visto por essa perspectiva. Mas não é a literatura, não é? Neste caso não é a literatura. Eu nunca o li, eu por acaso nunca o li, só vi o filme, nunca o vi. Foi transformador naquela. Eu lembro-me que reli o livro e aquilo era. Olha, outra coisa também na adolescência, porque me tocava profundamente, e isto tinha a ver com uma certa sociedade burguesa e um certo grupo de burguesia que andava ali à volta de mim naquela época, que foi o Angústia para o Jantar, do Luís Sá Monteiro. Sim. Foi um livro que me ajudava a explicar e a ironizar um certo contexto de vida, e tinha eu 13, 14 anos, provavelmente. É do Sá Monteiro ou do Assis Pacheco? Olha que agora... Não, é do Sá Monteiro, mas eu estava a ver... É do Sá Monteiro, não é? Eu estava a ver se eu lembrava do livro, porque eu acho que o livro... Era fantástico, porque era a descrição do que eu observava. Ali de um grupo até familiar também, pessoas à minha volta, e que de alguma maneira me oprimia, e aquilo estava ali brilhantemente, ironicamente, não é? Agora estás a falar disso, de repente lembrei-me de um outro livro. Eu vou confessar isto publicamente. Um autor que eu sei que é uma pessoa que é querida, porque trabalhaste com ele e foi o teu orientador. Um autor que o Júlio Machado Vaz? O Júlio Machado Vaz. Eu, na altura, era ator de teatro. E, felizmente, ao domingo à noite não tinha espetáculos. E podia ouvir O Sexo dos Anjos. E li imensos livros à custa do Júlio Machado Vaz. Lembrei, por exemplo, dos Nós e os Laços, que foi um livro que eu li na altura do Alçada. Epá, que livro! Foi à custa do Júlio Machado Vaz. Mas uma série de outros. Agora, de repente, lembrei-me, porque isto a gente começa a conversar. Claro. E é engraçado como o Júlio Machado, eu gostava de o convidar para uma conversa destas, porque foi mesmo muito marcante. Foi ele que me abriu. É engraçado como aquilo, O Sexo dos Anjos, agora de repente, aquilo foi uma vacina, aquilo foi uma série dela. Caramba, aquilo ao domingo à noite era religioso para mim. Eu lembro que costumava estar sempre na cobeada pelos copos com meus amigos, desculpem lá que eu tenho que ir para casa ouvir o sexo. Eles ficavam todos a se ligar para mim. Saía do café para ir para casa ouvir o Sexo dos Anjos. Aquilo era às 11 da noite, se bem me lembro. Aquilo foi mesmo... Anos 80 ainda? Anos 80 ainda? Entrada nos anos 90? Porque ele começou nos anos 80. Eu era ator nessa altura, fui ator de 89 a 93. Foi nessa altura. Aquilo foi... Eu tive o privilégio de pensar com ele publicamente, não é? Precisamente. Tiveste essa... Estes difíceis amores, tivemos um programa durante 3 anos na televisão. Os difíceis amores. E cá está, olha, estás agora a tocar numa questão que eu te disse inicialmente, que é, fascina-me a literatura, até estou aqui com o Lorca à minha frente, e por exemplo na poesia, vou muito longe. E aqui por acaso até estou com a Irma, não só na poesia, mas também nesta forma como ele mostra e denuncia a Casa de Bernardo a agressão social. Não é? A Casa de Bernardo Alba foi das coisas mais impactantes que eu vi na minha vida. Quando eu vi aquela peça,
lembro que fiquei estarrecido com aquela Bernardo Alba, foi assim uma coisa. E quer no teatro, quer na poesia. Foi... Sabes que eu também tive a sorte de apanhar a poesia. Desculpa, deixa-me só. Porque isto agora já resvalou completamente, mas isto é que tem piada. Eu tive também a sorte de ter partilhado muitas noites no Pinguim Café com o Castro Calvas. Sim. Pronto. E também aí foi uma lição de poesia, foi uma injeção de poesia que eu de repente comecei, pronto, agora estás a falar do Garcia Lorca e muitos outros, que à custa do Castro Calvas, de Joaquim Castro Calvas, de repente enriqueci-me imenso e também não dispensava à segunda-feira. Às vezes eu estava a estar em Lisboa, ia mais tarde para Lisboa para poder assistir à segunda-feira à noite às sessões de poesia. São os meus livros, é a tal minha biblioteca humana. Pois. Sim, sim. E é a forma como as pessoas nos tocam. Tu falaste no Júlio, eu de facto, eu devo ao Júlio, não só, mas mais a um colega ou dois, não é? Ou Teixeira Sousa, ou Albino Aroso, o fascínio, mas ao Júlio o fascínio pela forma como ele falava sobre a sexualidade. E, portanto, não sei se ali atrás ficava isto, não é? Como é que foi a minha entrada nestas questões da sexualidade? E, de facto, o Júlio é um comunicador que nós conhecemos, e eu tive o privilégio de viver na época em que ele enchia completamente aquele auditório de biomédicas, e todas as pessoas ali daquelas faculdades ao lado vinham para aquela aula, que era dada gratuitamente, porque ele dava aquela aula de educação sexual ali gratuitamente, e tive o privilégio de lá poder ir uma vez ou duas, infelizmente na altura porque trabalhava não pude ir a todas, mas era uma coisa nunca vista, não é? E para todos nós aquilo era absolutamente transformador, aí sim, transformador, da forma como a sexualidade era vista até então, e como toda a gente nos tinha falado de sexualidade. Embora à época, estas pessoas que eu te falei, não é? Até o Santos Pereira, foram meus professores na faculdade e que já traziam material sobre sexualidade de uma forma particular, mas eu diria que o Júlio, em relação à sexualidade, a forma como ele trouxe a sexualidade para a arena pública em Portugal, devemos-lhe todos. E é a pessoa, porque eu talvez mais que a palavra escrita, fascina-me a palavra falada. Como eu te entendo. Porque eu tenho lá o todo da pessoa. Não é? Quer dizer, se tu foste ator, e provavelmente isto também tem a ver com o meu viés do teatro, eu estive no teatro há alguns anos, e portanto, na palavra escrita, está só a minha emoção como leitora. Na palavra falada está a minha e do orador. E, portanto, isso traz uma energia que a palavra escrita não me traz. Certo. E, portanto, eu prefiro as bibliotecas ambulantes. Aliás, isto acontece da mesma maneira que tu dizes, eu vou a correr, ia a correr àquela hora a ouvir aquilo. Eu tenho 3 livros para ler e 3 palestras documentários ou palestras. Inevitavelmente, se eu tiver as palestras à frente, eu vou para lá. E, por exemplo, neste momento em Portugal, há um comunicador que é transformador, pela sua forma, pela sua simplicidade, pela sua enorme capacidade de olhar o mundo, que é o Sobrinho Simões. Eu não perco uma oportunidade de o ouvir, porque ele acrescenta sempre que o ouço algo ao meu pensamento ou à minha emoção. Está na minha lista. E é a forma. Nós perdemos alguns, não é? Perdemos algumas das pessoas grandes da comunicação. Para mim, neste momento, o Miguel Valdealmeida também é o Júlio, sem dúvida, mas o Júlio já é um companheiro. O Miguel Valdealmeida já o convidei, em princípio, nos próximos sessões. O Miguel tem a capacidade de pensar, que eu acho que acrescenta muito a Portugal. O Sobrinho Simões tem a capacidade de pensar, a capacidade de trazer suavidade, brincadeira, humor constante nas coisas mais sérias. A última comunicação dele, que foi uma grande reflexão sobre o caminho da medicina, foi brilhante. Foi brilhante, porque ele realmente traz ali, recentra o ser humano em todas as suas dimensões. E a biológica, como tu há pouco dizias, também tocavas nas grandes dimensões, não é? A biológica, a social, a psicossocial, a psicológica, e ele consegue enquadrar isto no seu todo e trazer praticamente todas as variáveis ecológicas a este contexto, não é? E diz que, claro, o saber não pode avançar sem isto estar tudo integrado. E
o ser humano, já perdeu a sua biologia última, quer dizer, sozinha, não é? A biologia já não funciona sozinha, funciona com tudo o resto. Claro. Nunca mais o ser humano deixa de ser um ser social. E esta capacidade, olha, a falar contigo, o que me fascina é a integração. Cada vez que um discurso, e portanto nos livros às vezes encontras isto, há mais integração. Estou a pensar, curiosamente, o Murakami agora encanta muita gente. Uhum. Mais do que os textos dele, o que me encanta é a forma como ele chegou à literatura. Correndo. Estou a pensar na maratona, que ele fala muito. Eu estou a pensar no Murakami na maratona, em que ele diz que enquanto corre, vai pensar. Foi uma coisa que me marcou. Eu achei, desculpa, mas eu não queria interromper, desculpa. Mas como foi o primeiro livro? Ele está num jogo, já não sei de quê, não era basquete, mas vamos imaginar que sim, porque era um dos desportos lá do Japão, tem outro nome seguramente, mas vamos imaginar que está num jogo. E de repente ele começa, olha como tu estavas a fazer com o xadrez. E realmente o pensamento, como dizia o nosso, também o perdemos há pouco tempo, o Lourenço. Eduardo Lourenço. O Eduardo Lourenço, não é? Pensar é comparar. Pensar, olha, eu isto do Eduardo Lourenço li num texto muito básico que ele escreveu para aqueles folhetos ou para aquela revista dos aviões, da TAP. O texto era interessante, mas o que me salta do texto, assim, e há coisas que me saltam dos livros, não é? Pensar é comparar. E é. Realmente, porque nós muitas vezes dizemos, e sobretudo em algumas situações da vida, comparar não é muito útil. Mas pensar é comparar. E quando tu trazes o xadrez, estás a fazer o quê? Sim. Quando tu trazes o xadrez para a vida e pensas nisto e pensas nesta forma, isto é comparar. E agora esqueci, não sei onde é que estava e ia aqui orientar qualquer coisa. O Murakami está num jogo, ele pelo visto tinha lá aquele bar de jazz, não é? Está num jogo, olha para aquilo, tinha já um fascínio pela literatura, olha para aquilo e a partir do jogo tem um insight. É que também podia escrever. E foi qualquer coisa lá no jogo. Que também podia escrever. E escreve. Uhum. E depois não gosta nada do que faz. Reescreve, não é? Ele depois conta a forma. Ele escreve aquilo em japonês e depois, como não gostou, resolveu traduzir para inglês. Isto vem neste... Julgo que foi o primeiro livro dele, ele conta esta história. Não conheço. E depois traduz para inglês e quando faz a retroversão de novo, já gosta. Então sim, já gosta. Porque tirou-lhe o excesso, não é? Ao passar para inglês foi obrigado a ficar no osso do seu texto. Isto para mim é fascinante. Okay. Porque é inaugural. Okay. Como é que alguém começa assim? Sim, sim. Do nada. E a vida é feita de acasos. O acaso não chega. É o que nós fazemos com ele, obviamente. Claro. Mas o acaso está lá. Isso é verdade, isso agora estás a dizer. E nós temos é que perceber a importância daquele acaso, que às vezes as pessoas não percebem. Não é? Eu tive a sorte de ter tido alguns acasos que depois percebi que foram importantes, mas há muita gente que passou por mesmos acasos e não os entendeu. Mas isso é que é o acaso. Que o acaso, se nós não dermos por ele, já não é. Já não é. Gabriel, olha, eu estou a adorar esta conversa, mas uma das coisas que eu também tento fazer é que elas também não sejam muito longas. Vamos ter que acabar. Vamos ter que acabar. Então continuamos fora daqui. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu peço sempre também no final, já foste falando de muita coisa, mas queres dar alguma recomendação em particular que eu depois acrescente na bibliografia? Portanto, deixa-me explicar-te isto. Uma das coisas que me fez também fazer isto foi o facto de um aluno ter dito, professor, tudo isto é muito interessante, mas por onde é que se começa? Pronto, eu achei piada esta pergunta e faço sempre esta pergunta às pessoas com quem converso. Por onde é que achas que se pode começar? O que é que tu sugeres? Hoje, pessoas que têm 18, 20 anos, que eu estou a pensar muito nos meus estudantes. Na leitura? Sim, o que é que tu sugeres como ponto de partida, se é que faz algum sentido? Ou então, se calhar, falar de pessoas, olha, ouvir o sobrinho Simões. Mas isto é cada um de nós. Claro. Por exemplo, eu não te falei para mim, de um grande autor, que a origem, e também vem do teatro. Eu conheci-o no teatro, que foi Moreno. Foi o fundador do psicodrama. Não tivemos tempo, não é? Foi o fundador do psicodrama. E, por exemplo, cá está a comparação. A filosofia dele é igual à do Agostinho da Silva. Igual. Começam logo por dizer que não assinam o primeiro documento que fazem, porque aquilo não é deles, é do pensamento da época.
Mas ó Diniz, isto sou eu que acho interessante. Ok. Portanto, não dá para dizer a ninguém, olha, comece por aqui. Porque Certíssimo. aquilo que a nós nos toca, não sabemos se é o que vai tocar a mais alguém. Eu diria, olha, comece por algum lado, tanto faz. Ok. Agora, comece. E é da caminhada que vai descobrir. Por exemplo, esta descoberta, claro que é depois uma consciência mais tardia. Este fascínio pela linguagem oral e pela comunicação, porque é um todo, não é? A comunicação falada é um todo. Que na comunicação escrita tem outra elaboração, é outra filigrana. Falta-me isto, falta-me. Olha, e isto que nós temos aqui, não é? Eu falo e tu acrescentas. E do que tu dizes eu acrescento. Mas isto é uma descoberta. Isto é depois de ter caminhado por muitos lugares, por ter experimentado na poesia, na literatura, diferentes áreas, não é? Desde a científica até ao romance, às biografias. Por exemplo, as biografias a mim chamam muito mais a atenção, mas lá está o humano lá por trás. Aquilo tem uma pessoa concreta. Portanto, eu diria, comecem de qualquer maneira. Olha, isso Por qualquer sítio. mas leva-me ao xadrez, porque nós também, quando começamos a jogar xadrez, começamos a jogar e depois aos bocadinhos vamos percebendo quais são as aberturas e as defesas que se adaptam melhor ao nosso repertório. E depois estudamos essas. Portanto, acho que é uma excelente maneira de terminarmos esta conversa. Adorei. Foi fascinante. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Olha, aqui neste confinamento ter assim um diálogo. Foi fascinante. Tão bom. Muito obrigado e espero que esta seja a primeira de muitas outras conversas, porque eu espero ter mais ideias para este canal. Aliás, já tenho uma que tem a ver com recensões de livros, mas ao vivo. Vou-lhe chamar Colheitas. Vou-lhe chamar Colheitas. Já acho que já posso anunciar, a primeira vai ser com o último livro do Luís Fernandes, As Lentas Lições do Corpo, que eu estou a ler como... Excelente, que acabou de sair. Acabou de sair, já o fui comprar, estou a acabar de ler e provavelmente vai ser, não é provavelmente, vai ser esse que vai abrir essa nova rúbrica. Portanto, vais tu fazer essa recensão? Eu vou, portanto, só que vou fazer uma recensão crítica, mas tenho a possibilidade de falar com o autor, que é uma coisa extraordinária. E, portanto, estou neste momento a acabar de ler o livro e depois vou ter que pensar como é que vou organizar aquilo, já tenho uma série de ideias, para depois dialogar com o Luís Fernandes, que é o nosso amigo, que é uma pessoa absolutamente fascinante. Eu tenho a honra de ser amigo de Luís Fernandes. Para mim é uma honra, quer dizer... É uma honra, estou de acordo contigo. É uma pessoa absolutamente... O Luís Fernandes, o João habitualmente, o Lopes, o massagista. O Lopes, o massagista. O Luís Fernandes é isto tudo, não é? É isso tudo. É o nosso pessoa. É o nosso pessoa. É verdade. Olha, é verdade. Gabriel. Muito obrigada, Diniz. Eu vou agora ouvir as outras conversas, porque eu não quis fazê-lo, quis vir para aqui sem nada. Muito obrigado. Portanto, agora já me deste a vacina para eu escutar as outras. Muito obrigada. Obrigadíssimo, fica bem, com licença. Um ótimo fim de semana para ti. Obrigado. Esqueci-me de dizer há pouco, e vale a pena só mesmo antes de acabar, aquilo que ultimamente, porque o nosso tempo é muito complexo, e às vezes a leitura precisa de um tempo que não temos, não é? Que o nosso tempo não tem, nem com o confinamento, porque a gente continua a trabalhar, são os IQs. Os IQs são daquela daquela contenção de palavras, contenção. A quantidade de informação que tem. E saber fazer isto é absolutamente extraordinário. Eu diria até que o IQ serve para inspirar o dia. Acordar com um IQ é ter na mente uma ideia sobre aquele tema, e adormecer com um IQ, que são 2 minutos de leitura, é permitir entrar num corredor que te leva a adormecer, porque a imaginação já foi. Que bela recomendação para terminarmos uma vez mais. É pequeno, é pouco. Posso só dizer um? Força, claro. Não vai ser exatamente, mas é aquela criança tenta em vão conter uma gota de orvalho, uma gota de orvalho entre o polegar e o indicador. Sabes que tu agora emocionei-me, pronto, porque e fizeste-me lembrar, já que partilhaste há pouco estavas a falar. Vais partilhar outro. Do Luís Fernandes, que foi um que me marcou muitíssimo, nunca mais me esqueci, e que diz assim: há pedras habitadas, pássaros que não migram para não sofrer a partida, esperam então a navio pelo regresso dos companheiros. Que maravilha. Isto é um haiku. É maravilhoso. Gabriela, já não sei o que é Muito obrigada. Com esse nos vamos. Um grande beijinho. Um grande beijinho também. Muito obrigada, Diniz. Obrigado.